Neste vídeo, nós vamos apresentar o MT4400, o multímetro Smart da AFR, a empresa brasileira que traz esse multímetro aqui para o mercado nacional. Confesso que era o multímetro que eu estava com mais vontade de testar da AFR. É um multímetro que, quando eu abri a caixa agora, ele me surpreendeu. Ele é mais bonito do que parecia nas imagens. Eu espero que isso consiga ser transmitido para vocês. Ele é bem pequenininho e eu vou pegar aqui o MT4300 para a gente comparar um ao lado do outro. Vejam que ele é praticamente do mesmo tamanho. É a mesma carcaça, a mesma embalagem, apenas ele troca o seletor pela solução Smart. E eu já tinha decidido, o 4300 ia ser o meu multímetro novo de bancada. Mas vamos ver como esse se sai nos testes, que eu posso até mudar de ideia, porque ele realmente agradou muito o visual, o impacto de entrada. Então as primeiras impressões são essas. O multímetro, e esse aqui não fica apagando a luzinha, que bom. Um multímetro pequeno, né? Tamanho da mão. E vou dizer, eu estou olhando aqui a câmera agora e ele parece maior na câmera do que ele realmente é. Ele é bem pequeno. Com um pezinho, com uma capa de silicone muito macia mesmo. Realmente essas capinhas desses multímetros pequenos deles são todas iguais, né? São muito pequenas, muito macias. Realmente promove uma boa proteção contra a batida. Uma tela não tão grande, poderia ser maior, uma vez que eu não tenho o seletor, mas ela segue o mesmo padrão de carcaça dos outros, então provavelmente por isso ela acaba usando esse tamanho de tela. Mas uma tela muito visível, muito fácil de ler, bem legal. Também com as funções praticamente todas, né? Então nós estamos falando aí em 600 volts, mas capacitância, resistência, diodo, corrente, né? Até 10 amperes. Então ele tem realmente todas as necessidades, até a lanterninha, né? Com botão exclusivo para ela, inclusive. CAT 3 600 volts. Então é um multímetro que chama a atenção e realmente a primeira olhada eu gostei. Vamos lá. Então, a primeira impressão é essa. Gostei muito. Acho que vocês também vão gostar. Só para complementar aqui o conhecimento dos testes, ele tem uma tela de 6.000 contagens e trabalha também com duas pilhas AAA que vem junto. Eu não comentei isso, acho que em nenhum deles, né? Eles sempre vêm com as pilhas juntos. Ou seja, é uma economia, querendo ou não, aí de uns R$10 se fosse comprar a pilha separada, porque os concorrentes praticamente nenhum vem com a pilha ou a bateria junto. Esse aqui vem com elas junto. Cabo para medidor de temperatura também vem junto. E os cabos, vamos falar deles, são aqueles que eu não gostei muito. Então a primeira impressão é essa, é o mesmo cabo do 4300, do 2870. É um cabinho aceitável. 1000 volts, mas não fala o CAT. É um cabinho aceitável. Não é o cabo que eu mais gosto, e se eu for usar ele na minha bancada, provavelmente eu não vou usar esse cabo dele. Vou comprar um cabo à parte. Eles funcionam bem, a gente já viu que eles são precisos, eles não têm uma impedância grande, eles leem muito bem, mas é o tipo do cabo que não me transmite muita confiança, porque o cabo é fininho, não sei, uma ponteira pequena para segurar. Eu não achei eles maravilhosos, mas vamos deixar isso para as conclusões. Vamos começar os testes. Então começo com os resistores e agora eu tenho que fazer os testes um pouquinho diferentes, né? Porque primeiro eu vou tentar na escala automática, depois eu vou tentar na escala manual, para também não ser injusto, vou ver o que ele aceita de escala manual. Então começando no automático, eu vou começar com o resistor de 1 mega. 1 mega, rápido. Ah, olha o detalhe aqui da tela, ele tem a barra gráfica, né? Isso é bem legal. Vamos para os 10K. Olha que perfeito. E agora, na escala automática, os 3 ohms. O que eu temia, né? Na escala automática, ele entende
Marcou os 3 ohms, perfeito. Deixa eu tirar o som aqui. Marcou os 3 ohms, perfeito, mas dá o bip da continuidade. Vou repetir o teste agora, vendo se ele tem como eu selecionar escala de resistor à mão. Não tem escala de resistência manual, infelizmente. Então, você sabe a minha opinião sobre isso, né? Eu acho um pouco chato quando a gente precisa trabalhar com resistores pequenos. Normalmente 30 ohms é o limite entre a continuidade e a resistência. Ele marca perfeitamente bem os 3 ohms, ele acertou, mas dá o bip da continuidade. Falando nisso, então, já vamos testar a continuidade com e sem a seleção. Primeiro, no automático. No automático ele funciona, mas ele é lento. Então agora eu vou selecionar manualmente, como que normalmente se faria, né? Bom, ele tem uma pequena delayzinho, né? Não o que incomode, né? Aqueles que são lentos que chegam a incomodar. Mas, às vezes, ele demora um pouquinho mais. Ó, aqui tá instantâneo. Agora, se eu vou fazer uma medição rápida, ó, só porque eu falei agora, ó, tem uma outra que ele falha. Viu? Pula uma. Não é grave, mas os irmãos dele detectam continuidade um pouquinho melhor. O que é totalmente esperado, porque os multímetros que têm escala automática, que não tem uma exclusiva de continuidade, apesar de que essa é uma exclusiva que mede com diodos, então já vou mexer com diodos aqui também, acaba dando essa pequena falhazinha. Já vamos testar aqui, não pode dar continuidade, não dá. Não dá, vamos virar, queda de tensão, perfeito, rápido e perfeito, até mais rápido que os irmãos. Estou gostando muito dessa luz de fundo que fica ligada eternamente. Tá lá, muito rápido e muito preciso. Então, diodos perfeito, continuidade boa, não excelente, mas boa. Resistores perfeitos, com exceção dos de abaixo de 30 ohms, que vai ter o bip acompanhando o seu teste. Vamos a um teste mais difícil aí, os capacitores. E aí ele tem a escala de capacitância. E eu vou começar então com os 10 nanofarads. Muito rápido, né? Até estranho isso. Vou agora para o 1.5 microfarads. Olha que perfeição. Oh, olha, nem vou falar nada. Não precisa estar aí na tela, né? Vamos ao 100 microfarads. 104, ele se me dá um pouquinho a mais, lembra os outros testes, perfeito. E agora vamos ao de 3.200 microfarads ou 3.300, né? Eu falo 3.200 porque é o que sempre dá nesse capacitor. Então vamos testar. Demora um pouquinho para carregar sempre, né? Na escala de milli. 3.215 milifarads ou 3.200 microfarads. Excelente, excelente. Eu acho que não tem dúvidas a questão da precisão da marcação. Vou dizer que assim, no início eu falei da tela que era pequena, podia ser maior, mas a tela é muito boa, a tela dele é muito boa, com essa barrinha gráfica, fácil de ler. Surpreende assim um pouco, né? Apesar dos irmãos deles também serem boas telas, a dele é mais ajeitadinha, assim, gostei.
Acho que eu já falei, né? Ele tem 6.000 contagens, também é True RMS. Então, as características dele são boas. Vamos para o testezinho de tensão DC, que é o que normalmente não assusta, né? Mas vamos lá. Temperatura, automático. Eu estou em 0 volts, mas eu estou com a fonte ligada. Olha o que acontece. Ele está detectando uma resistência, provavelmente a resistência da fonte, né? A fonte tem uma resistência interna, eu estou com ela deixa eu desligar. Estou com ela desativada, mas ela tem uma resistência interna e ele está detectando. Por quê? Porque ele tenta achar a escala correta. Só que eu não estou. Eu só quero testar a tensão. Vamos ver se essa aqui é a escala de tensão, ele só está detectando. Ele vai para o alto e detecta ohms. Vou ligar a saída de 5 volts. Imediatamente ele troca para 5 volts e marca bem 5 volts. Isso é bom ou ruim? Eu não sei dizer. Eu não fico muito confortável com ele detectando resistência quando eu quero testar tensão, mesmo que tenha uma resistência que ele possa medir. Que a gente sabe já que é 15 ohms. Vou para 24 volts. Tá lá, 24 volts, perfeito. Muito rápido também, né? Vou para os 36 volts. 36 volts. Então, nenhuma dificuldade, volto para 5. Agora a fonte demora para derrubar, porque ela também tem os seus capacitores, eu não estou com carga, né? Mas está lá, 5 volts, muito, muito preciso. Vamos já para o AC. Vou deixar aqui no alto. Pegou. 200. Opa. Agora sim. 220 volts. Sem dificuldade também. Vamos fazer o teste de frequência e vou começar com 1 kHz. 1 kHz instantâneo, né? Vamos ao 1 Hz. Essa sacanear sempre agora. 1 Hz. Demorou um pouquinho, mas marcou. Vou para os 200 kHz. 200 kHz. Vamos para, sei lá, 5 MHz. 5 MHz e para os 10 MHz, que é o seu limite. 10 MHz, 9.99. Também o frequencímetro dele é ótimo. E agora vamos ao teste de corrente. Vejam que ele não tem aquela inteligência, né, de quando eu coloco nos 10 amperes, ele já bota em corrente. Né? Mas o alto deve detectar, então também não tem muita diferença, né? Porque se o alto já detecta, então eu vou começar um pouco diferente. Vamos ver como ele trabalha em 100 mA, depois a gente vai para 1 A. Então eu vou ativar a saída de 5 volts e agora vou ativar a carga. Ó, 100 mA ele não está conseguindo detectar. Vou desligar a carga. $500 mA, aí ele detectou. Vamos ver de qual é o mínimo que o manual indica. O manual fala ali, parece em 200 mA, né, como mínimo. É um pouco grande,
no meu ponto de vista, para quem mexe com eletrônica. 100 mA seria já alguma coisa importante ele medir. Vou lá para as casas do 1 ampere. 1 ampere. Vou só, para seguir o padrão, botar os 2 amperes também. Aí vai bem, né? Muito bem. Então aí fizemos uma gama de teste com esse bonitinho multímetro. Vamos testar aqui a lanterninha, já testamos. Vamos tentar testar a tensão sem contato. Pontos positivos e pontos negativos para a gente poder finalizar essa apresentação do MT4400. E começando, claro, com os pontos positivos. Então, acho que o primeiro ponto positivo dele é o acabamento. Assim como os irmãos dele, ele tem um acabamento primoroso que a gente vê em poucos multímetros. Além disso, o ponto mais positivo que ele é da FR, uma empresa brasileira, e com isso eu tenho garantia no Brasil de 1 ano. Esse é o ponto mais positivo. E eu não vou voltar a tocar no assunto, mas lembre-se, né, quanto mais nós incentivarmos o comércio que seja, já que a indústria infelizmente ainda não fabrica multímetros no Brasil. Mas lembrando que a FR produz diversos produtos para eletrônica e elétrica profissional, como equipamentos de solda fabricados 100% no Brasil, por que não comprar equipamentos deles, da FR, que emprega brasileiros, que faz o dinheiro de vendas ficar aqui, que faz todo esse ecossistema da eletrônica se desenvolver no nosso país. Então, acho que esse é um ponto positivo, muito positivo. E como eu disse, ele é um multímetro smart, né? Que tem corrente, como a gente já viu aqui, diversos multímetros smarts. Alguns deles não têm medida de corrente, esse tem medida de corrente, esse tem NCV, esse tem capacitância, diodos. Bom, ele tem tudo, é um multímetro bem completo. Temperatura, que são poucos que tem. Qual multímetro inteligente que a gente tem que tem o termopar para medir temperatura? A maioria deles mede só a temperatura ambiente. Esse tem todo esse ganho. Ou seja, ele tem uma série de coisas boas, além do acabamento que eu já falei, né? Uma luzinha bonitinha, acabamento bom, pezinho. Assim, o primeiro impacto ao abrir a caixa é fantástico, né? A gente olha e gosta muito dele. Então, realmente, são tudo lugar para aprender as pontas de prova. Tudo pontos muito positivos, mas ele tem seus pontos negativos, infelizmente, porque esses pequenos pontos negativos podem ser decisivos numa escolha. Pontos negativos que eu vi nele que me incomodaram um pouco. O resistor de 3 ohms que bipa. Isso me incomodou um pouco, porque eu uso muitas vezes resistores menores do que 30 ohms, e aí eu testar uma resistência e ele ficar bipando, isso me incomoda. Então, não gostei muito disso. Os outros testes foram bastante surpreendentes a qualidade dele, né? Eu acho que todos os outros testes foram muito positivos, com exceção do teste de corrente. Então, a corrente não detectar 100 mA, achei ruim. Porque na eletrônica também, muitas vezes, tu tem correntes menores do que 1 ampere. E aí, claro que tu vai usar um multímetro específico para isso, como o 5300 da FR, que tem a escala de miliamperes e de microamperes, que é feito para isso. Esse não é feito para isso. Mas talvez 100 miliamperes ele poderia ter esse tipo de sensibilidade. Então esses dois pontos são os mais negativos
nele. O resto eu achei muito bom. Tela bonita, né, iluminação perfeita, fácil acesso, tudo bem descrito aqui na frente, né, todas as características dele. Acho um pouco poluído, eu gostaria mais que fosse um pouco mais limpo, mas ok. Um multímetro True RMS, categoria 3, 600 volts, né, com tensão, com corrente de 10 amperes. Então, de novo, com garantia de 1 ano. Eu gosto dele, realmente gosto dele, tenho um carinho agora por ele, mas ele tem algumas deficiências que podem não ser o multímetro perfeito para todo mundo, dependendo da tua aplicação, ele pode falhar em algum pequeno ponto. E eu fiquei com pena dessas duas falhazinhas, porque eu já substituiria o meu já eleito 4300 pelo 4400, porque ele realmente é muito bonitinho. E de novo, eu estou vendo aqui a imagem na câmera, ela não faz jus ao que é o equipamento pequenininho aqui na minha mão. É muito, muito legal mesmo. E é isso, né? Um equipamento bonito, preciso, rápido, mas com as pequenas deficiências. E de novo, quem optar por esse equipamento não estará fazendo uma má compra, pelo contrário. Acho uma boa aquisição, uma boa opção de multímetro, só tendo, claro, ciência, e por isso que a gente faz os testes e apresenta a todos aqui, desses pequenos detalhes dele. E não podia deixar de falar, né? As pontas de prova são ótimas, são boas, mas não são excepcionais, não são aquelas pontas de prova que a gente sonha ter na bancada. Mas funcionam, tá? São pontas que funcionam bem. Eu provavelmente, se for usar esse multímetro, ou como pretendo usar o 4300, eu vou usar outras pontas de prova, não essas. Bom pessoal, esse foi o MT4400, mais um equipamento que pode nos encher de orgulho aqui no Brasil, mesmo sendo importado. É o equipamento com a marca nacional, com a garantia nacional. Então eu fico bastante feliz em poder trazer isso para vocês. Mas como eu digo sempre, nem só de multímetros vive uma bancada eletrônica. No próximo vídeo, mais uma surpresa de mais um equipamento AFR. Fiquem sempre ligados, se inscrevam no canal e apertem o sininho para receber a notificação quando o próximo vídeo for lançado. Era isso e valeu!